Olá, eu sou Evandro Franco e na videoaula de hoje vou dar continuidade aí ao desenvolvimento do nosso sistema, né? Na aula anterior, nós acabamos aí inserindo, né, as UFs. Bom, eu vou dar um duplo clique aqui no meu botão inserir e dentro do meu inserir eu vou fazer aí algumas modificações, né? Alterações essas necessárias aqui. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou criar variáveis, tá? Isso é algo que eu procuro fazer sempre nos projetos que eu desenvolvo, porque isso acaba deixando o código mais legível e também acaba deixando aí com detalhes, como eu posso dizer assim, melhores para se trabalhar, para dar aí uma boa indentação no código, uma boa visão no código em si, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar algumas variáveis de nome, as string. Também eu vou colocar aqui, eu vou fazer o seguinte, para ser um pouco mais rápido, eu vou copiar e colar todos os dados que estão aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou dar um pouco de espaço para ele aqui, Ctrl V, e aqui eu vou simplesmente ir retirando eles, né, os txt, os text aqui, só para tornar um pouco mais rápido aqui, né? Bom, Jim, a idade aqui vai ser integer, vai ser o número inteiro, né? Aqui Jim data. Bom, a data aqui eu vou tratar como uma string, tá? Uma string porque eu vou fazer algumas manipulações nela, então eu preciso fazer isso daqui, trazer como string aqui. Jim endereço, né? Vai ser uma string também, as string, enter. Jim cidade também vai ser também um texto. Deixa aqui já as string. Bom, eu acho que foi a mais aqui. Vamos ver cidade número, né? Jim número as string também. Aqui Jim uf as string. Bom, e aqui está faltando Jim complemento as string também. Bom, vou fazer o seguinte aqui. No nosso banco de dados, eu vou vir aqui. Primeiro vamos pegar um new query aqui, né? Deixa ele vai demorar um pouquinho mesmo para carregar, tá um pouco pesado e a minha máquina também está um pouco lenta. Acaba sendo muitas coisas na máquina, então acaba deixando alguns programas um pouco mais lento, né? Bom, enquanto isso, vou voltar aqui. Agora ele vai, vamos ver. Bom, acho que foi. Sim. Bom, vou fazer o seguinte aqui. Ainda não foi, não expandiu ainda. Então vamos voltar para o nosso VBA. E aqui eu vou fazer as alterações agora, né? Então, o que eu preciso fazer aqui? Vamos pegar tudo isso aqui novamente. Ctrl C e aqui Ctrl V. Dá um espaço aqui. Então aqui, nome, ele vai receber esse meu objeto, essa minha caixa de texto aqui, minha text box. Também a idade vai receber também essa outra text box aqui, ok? Bom, aqui a data de nascimento vai receber a text box que está aqui indicando como nascimento também, ok? Bom, aqui é o endereço, vai receber endereço.text. Aqui vai ser cidade, vai receber a informação da text box cidade. Número vai receber minha txt número. Aqui a minha UF vai receber a minha combo box UF. E meu complemento
meu complemento vai receber mi.txt complemento.txt. Bacana. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma coisa diferente aqui. Vou fazer algo diferente. Aqui em cima ele vai receber todos os objetos. Então eu vou fazer aqui uma manipulação. Vamos fazer o seguinte aqui. Se campus em branco for igual a false, então faça algo. Na verdade aqui eu vou fazer algo um pouco diferente, né? Vou fazer algo aqui com que ele me verifique aqui. Vamos ver. Vou deixar aqui embaixo o procedimento, que aqui esse procedimento ele vai fazer o seguinte, olha só. Ele vai verificar os campos que estão em branco, né? Então, vamos lá em cima. Deixa eu ver aqui. Ele vai pegar o seguinte. Eu vou pegar minhas text box, ok? Então, vamos lá no nosso... Vamos ver o nosso botão onde está. Ele está aqui. Ok, campos em branco. Então, se ele for falso, ele vai fazer o preenchimento aqui. Se ele não for aí em branco, então vamos lá embaixo, né? Eu posso usar também Ctrl End, ele já vai direto, né? Eu vou criar aqui uma função. Function vai se chamar campos em branco e ela vai me retornar um booleano, as boolean, ok? Bom, deixa eu colocar ele como absoluto aqui. Din ctrl s control. Bom, ele vai ser aqui o controle. Então, din. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para que... Eu vou deixar como campus. Campus as string. Bom, agora aqui eu vou usar um looping que ele é um pouco diferente do que nós estamos... Alguns estão habituados a ver, outros não, ou até já viram esse também. Esse é o looping, o for each, onde eu vou trabalhar com objetos. Né? Então, esse aqui em me.controls. Ou seja, quando eu coloco me, eu estou referenciando aos meus objetos dentro do meu formulário. Né? Tanto que quando eu coloco me, eu já consigo chamar aí o objeto mais fácil. Então, for each, o que eu vou fazer aqui com esse for each? Ele é voltado para objetos. Então, eu vou pedir para ele fazer um looping aqui, verificando se ali dentro do meu formulário tem text box. Se houver text box, ele vai olhar se aquela text box ela está vazia. Se ela estiver vazia, ele vai executar uma informação e também ele vai mostrar dentro de uma message box, se não houver campo preenchido, qual é o campo que não está preenchido. E assim ele vai deixar todos os campos lá com uma coloração. Né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Se type name, que é o tipo de nome, do que, da onde, né? Da minha CTRL, do meu controle, do meu objeto que vai estar lá. Se ele for igual a text box, ok? Opa, vamos tirar o Z ali, que senão ele não vai reconhecer, né? Então, foi igual a text box, then execute alguma coisa. O que ele vai executar? Ele vai executar o seguinte, ele vai verificar se o meu CTRL, se ele é igual a vazio. Se ele for igual a vazio, então ele vai executar algo também, né? Algo esse que é importante, onde ele vai fazer ele vai colocar aí uma coloração dentro da text box e vai simplesmente concatenar todos os campos que estiverem em branco e vai deixar aí o nome dele para informar qual ele deve preencher, tá ok? Então, vamos lá colocar as informações agora, né? Então, informações essas que vai ser o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, que é o Ctrl CTRL ponto backcolor. O backcolor eu vou colocar aqui bbred. E após isso, o campo ou os campos vai receber
campus. E aqui vou concatenar ele. Vou fazer uma graça aqui, né? Vamos dar um espaço aqui também. E aqui eu vou fazer o seguinte. Concatenar ele com o meu control.name. E vou aqui fazer a quebra do nosso texto, né? VBCRLF, que ele vai fazer aí a quebra de 1 a 1. Toda vez que ele for incrementando, opa, aqui está errado, ele vai fazendo aí a nossa informação para dentro da nossa text box. Logo em seguida, else. Dentro de else, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um ctrl.backcolor vai ser igual a VB white. Agora aqui eu venho e encerro o meu segundo end if, que é o que está verificando se as text boxes estão vazias, ok? O próximo aqui eu vou encerrar o meu end if que verifica se a minha text box, ou melhor, verifica se o meu controle é uma text box. Após isso, eu venho aqui next ctrl, que é o meu objeto lá em cima que eu coloquei, né? Bom, aqui é interessante se colocarem aqui. Vamos analisar primeiro, vamos fazer o funcionar e depois a gente acaba fazendo algumas manipulações mais adequadas aqui, né? Então agora eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer aqui, se os campos forem diferentes de vazio, then, então execute algo aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Mensagem informação, informação, abro e fecho aspas, e vou dizer o seguinte: preencha os campos. Vou dar um espaço aqui e vou vir aqui e vou concatenar com campus, que é a minha variável lá em cima. E aí, vou dizer para ele o seguinte: então, campus em branco é igual a true. End if. Bom, eu estou fazendo aqui para ele verificar, mas aqui fica meio estranho, né? Campus diferente de vazio. Se ele for diferente de vazio, ele quer dizer que ele está preenchido, né? Então, por que preencher os campos? Bom, vamos lá. Aqui, o que eu fiz é ao contrário, né? A necessidade de verificar se está em branco. Então, lá em cima ele verifica. Aqui, ele vai fazer o oposto. E se realmente estiver em branco, ele vai falar para você: preencha os campos. Se os campos estiverem vazios, ok? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Ctrl Home, ele já me leva lá para cima e já está próximo do meu botão. Então, se os campos em brancos forem falso, ou seja, não estiver em branco, estiver com informações, ele vai me preencher os dados. Então, aqui nós vamos eliminar as text box, porque já está lá em cima, né? Já identifiquei lá para eles, de acordo com todas as variáveis que eu acabei criando, né? Então, aqui, vamos tirar ele para cá, endereço aqui, ok? Então, aqui, vamos fazer uma quebra de texto aqui também. E aqui, vou trazer a cidade. Opa, paguei a mais aqui. Aqui também vai ser o número, que já está lá em cima, que eu já criei. Aqui vai ser a minha UF. E, por fim, o meu complemento. Enter aqui. E aí, vou fazer o seguinte aqui.
end if. Com end if aqui. Bom, bacana. Agora, vou fazer o seguinte. Preciso ir no meu inserir dados. Dentro do meu inserir dados, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou tirar esse onError goTo que estava como identificando aqui uma tratativa de erro e eu vou colocar onError resume next. Tá? Por que onError resume next? Para que ele não me gere erro no meu select aqui. Porque a minha tabela não tem nada, então ele pode me gerar um erro aí. Bom, o meu insert aqui tem complemento aqui. Mas aqui embaixo não tem complemento. E outra coisa, aqui também não tem complemento. Então vamos lá. By val complemento as string, ok? Maravilha. Então vamos lá para nossa outra parte aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Uma quebra nele aqui. E outra quebra aqui. Pronto. Fica melhor para visualizar, né? Aqui, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos quebrar ele aqui também. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar ele aqui. Ctrl C, Ctrl V aqui. Bom, vamos dar um espaço aqui. Aqui, não vou quebrar dessa forma. Vamos só fazer aqui, do jeito que ele deveria ficar. Então aqui eu vou colocar vírgula, uma apóstrofe, aspas, né? E vou aqui concatenar com complemento. Que concatena também com aspas duplas, simples e fecho ele aqui. Vamos ver se está certinho aqui. Legal, direitinho. Ok. Mas está faltando uma única coisa aqui, que eu acabei esquecendo, né? Então vamos voltar lá e vamos fazer o seguinte aqui, ó, data de nascimento. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, banco pedidos. Meu banco pedidos está aqui. Banco pedidos, tabela. Eu vou olhar a tabela pedidos aqui. Vamos ver. Então vamos lá. Use pedidos. Pedidos aqui. Eu vou pedir o seguinte. Selecione toda a minha tabela, né? From pedidos. F5 eu executo dentro do meu SQL Server, né? SQL Server Management Studio. Notem que a data é em formato americano, é o ano, mês e o dia. Então, quando eu envio para cá, ele pode ser que ele não entenda isso, né? Então isso pode vir aí a gerar alguns problemas dentro do meu VBA. Para isso, format. Eu vou formatar ele aqui, né? Tá recebendo como text aqui, vírgula, abre e fecha aspas. E aqui eu vou fazer o seguinte, y 4 vezes, vou deixar aqui um ponto, um traço, traço e o dia. Bom, por que eu estou colocando em maiúscula? Vamos lá. O que acontece? Eu tive um problema alguns anos atrás, trabalhando com o C Sharp. Né? Estava trabalhando com o C Sharp, estava tendo aí alguns probleminhas com ele na hora de inserir aí os dados, né, no meu banco de dados. As minhas informações não estavam indo, não estavam gerando. Na verdade, assim, eu estava trabalhando com um objeto DateTimePicker dentro do C Sharp e eu
penei vários problemas. Eu também estava iniciando com programação de C Sharp, não entendi o porquê que aquele erro, porque eu estava fazendo a formatação como deveria ser. Depois de muita pesquisa, muita mesmo, eu consegui encontrar que estava errado, porque o M, quando ele é minúsculo dentro de uma formatação, que dentro do C Sharp não é format, é uma outra forma, né, para eu formatar essa informação, tinha que ser em maiúsculo, porque em minúsculo ele entende que é minutos, em maiúsculo é o mês. E aí eu acabei me habituando, porque passei a trabalhar nessa forma tanto no VBNet quanto no C Sharp, e acabei trazendo também para o VBA, porque antes eu não fazia, eu deixava em minúsculo mesmo no VBA, porque eu venho primeiramente da programação VBA. E depois eu fui para C Sharp, depois eu fui para VBNet, que entre VBNet e VBA a linha, né, de aprendizagem é bem menor. Então acabei me habituando, gostando muito mais do VBNet, fiquei com o VBNet. Bom, enfim, vamos lá para a nossa programação, que é o que importa. Feito isso, eu tenho que mudar o seguinte. Aqui eu tenho que vir aqui em definições, e aqui ele me leva para onde eu tenho que fazer outra alteração aqui, ó. String, eu vou deixar aqui como string. Isso vai gerar algum problema? Não vai gerar nenhum problema. Por quê? Poxa, mas espera aí, tá como string aqui, mas você lá no seu SQL Server, você simplesmente fez a data de nascimento como date, né? Está aqui, ó, como date. Não há problema nenhum, ele vai receber essa informação como data mesmo, né? Então, vou fazer o seguinte aqui. DB gerenciador. E depois disso, select asterisco from dados empregados. Ok? Go F5. Opa. Tem um a mais ali, né? Bom, não temos nada preenchido nela, então vamos agora para a verificação dos nossos códigos aqui, né? Então vamos dar aqui na verdade, essa verificação aqui não vai gerar erro, né? Vamos fazer com que gere erro aqui. Vamos lá. Vamos executar ele aqui. Bom, ele executou, mas... Bom, vamos para cá. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Depurar por causa do meu exit, então ele vai dar esse erro mesmo, fim. Vamos executar ele e vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma data de nascimento nele aqui, que senão ele vai gerar o erro. Então aqui, vou deixar em branco, a data de nascimento, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, 30/1, opa, deixa eu ver por que deu esse erro. Tá, é a tecla aqui que não está acionada, o null que não foi acionado. Deixa eu acionar aqui. Bom, vazio aqui. Vamos colocar aqui 30/1 de 2002. Um tab nele aqui. Ele já alterou. Então, vamos aqui em... Tá, ok. Vamos cadastrar do jeito que ele está aqui. Cadastrar. Então vamos ver o que ele deu aqui. Uso inválido. A cidade... Poxa, tá aqui as string, né? Não é name. Bom, não me atentei a esse detalhe. Vamos lá, vamos verificar. Bom, olha só o que ele fez aqui. Preencha o campo txt nome. Então ele está falando, você tem que preencher ele aqui. Ou seja, funcionou bacana, né? Tá certinho, funcionou. E aqui vou fazer o seguinte, vou colocar aqui Matheus e vou cadastrar.
Bom, ele vai demorar um pouquinho mesmo para cadastrar, né? Dados cadastrados com sucesso. Isso, infelizmente, a minha máquina também está um pouco lenta, não está ajudando muito. Vamos fechar ele aqui e vou lá no meu banco. Aqui eu vou dar um F5 novamente. Deixa eu ver aqui. F5. Ele não preencheu os dados. Então, vamos voltar lá no nosso VBA e vamos fazer o famoso depurar. Vamos ver onde está o problema, onde está acontecendo o erro aqui. Bom, duplo clique aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos depurar ele, mas para depurar eu preciso retirar o keypress, tá? Vamos aí fazer conforme manda o figurino aí. Então aqui eu vou fazer o seguinte, para dar uma melhorada aqui, Ctrl X aqui, ok? Então vou deixar aqui o exit aqui em cima e aqui eu vou comentar o meu keypress. Todos os keypress eu vou comentar. Então eu não vou ter problema na digitação das teclas aqui, né? Se bem que eu posso ter dentro do meu exit. Então vamos fazer o seguinte, o meu exit também eu vou comentar ele. F8 e aí vou seguir o processo aqui para ver o que está acontecendo, né? O F, eu vou carregar o F, vou aqui, ó, teclo nele aqui, dou um pause break nele, F5, ele vai executar todo o processo carregando a minha combo box, clico novamente aqui e vou para fechar o banco de dados. Então, por ser o código pequeno, não vou ter problema nenhum. Inserir dados, aqui, vamos lá, eu vou colocar novamente 30 do 1 de 2002. Né? Vou colocar a idade aqui para 19 anos, ou melhor, 17 anos. Agora eu vou cadastrar. Cadastrar, ok? btn cadastrar. Ele vai fazer agora com que todos recebam aí, né? Olha só, 30 do 1, né? Mas aí ele já vai passar a converter. Notem que aqui ele já converteu. Aqui dentro ele está com o formato 30 do 1 de 2002 e aqui ele vai estar com 2002 do mês 1 do dia 30 e assim por diante. Vamos lá, todos receberam. Ele vai fazer a verificação, eu não quero que ele verifique, né, para eu não ter que ficar fazendo aquele looping constante. E notem que aqui está tudo certinho. Então ele está trazendo todas as informações. Né? Bom, vamos lá embaixo agora. Bom, aqui eu não vou tratar com um error resume next. Eu vou pular ele e vou pular o meu select, porque ele vai dar erro, porque ele não tem nenhuma informação no meu banco de dados. Então aqui eu vou fazer o seguinte, F8 várias vezes, Ctrl G, eu abro a minha janela de verificação imediata. E aqui eu vou colocar o seguinte, ponto de interrogação, e vou colocar o query, query insert. Faltou o E ali, query insert, e vou dar um enter aqui. Ó. No momento que eu faço isso, ele me dá toda a informação que está na minha query, no meu insert. Eu vou selecionar ele aqui, ó. Selecionei, Ctrl C, vou no meu banco de dados, e no meu banco de dados agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui dentro, entre o banco de dados e o meu select, eu vou fazer o seguinte, Ctrl V. Em Ctrl V, eu vou ver agora o que está acontecendo de errado. Então, em Values, eu vou simplesmente aqui fazer isso. E vamos ver o que está errado. Olha só. O erro está exatamente na data. A data aqui tem que estar em apóstrofe também. Né? Então, eu vou dar um F5 aqui. Ó. Notem que ele já me deu um erro aqui. Ó. Está com erro aqui, com incompatibilidade na data, tá vendo? Então aqui é o seguinte, se eu fizer a alteração aqui, ele vai simplesmente preencher o que eu quero. Então, vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e eu vou procurar a minha data aqui. Ó. A data está aqui.
Então, aqui eu vou colocar uma apóstrofe, ok, e vou simplesmente vir aqui e vou colocar outra apóstrofe aqui. Bom, vou voltar na minha query e vou executar ela. Então, executando aqui, tudo certinho, direitinho. E tem um outro detalhe. Agora eu entendi do porquê que ela não cadastrou, né? Vamos lá. Vou fazer o procedimento. Melhor, vamos lá. Vou fazer todo o procedimento aqui para vocês verem como que é o dia a dia da gente aí que programa, né? Acontece alguns erros e a gente acaba tendo que estar sempre aí depurando o nosso código, né? Então, eu saltei o record set porque eu não quero que ele verifique isso. Agora aqui, ó, eu vou mandar o meu insert para dentro do meu CMD, do meu command. Então aqui é o seguinte, olha só. Eu estou fazendo todo o procedimento. A conexão, o meu tempo de timeout para se conectar e fazer o insert, o tipo de texto que ele vai receber, o tipo de comando, na verdade, e qual é o comando texto, né, que ele vai receber, que é o meu SQL. Meu SQL que está aqui, que recebeu as informações já do meu get comando que está lá chamando ele. F8. F8 novamente. Então, get comando vai receber CMD. O que acontece? Vou dar um Enter aqui e vou dizer para vocês o seguinte. Não iria fazer nada, porque eu estou precisando do meu cmd.execute. Ou seja, vou dizer para que ele execute o comando. Agora, aqui, sim, F8, ele executou o comando. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar somente o meu select e F5. Notem que foi o comando já. Ele inseriu os dados. Então, agora aqui, o que eu vou fazer é simplesmente F5 para ver se ele vai gerar algum probleminha aqui. É lógico que ele vai gerar, né? Porque ele não tem essa informação. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui no final. F5, vamos ver qual foi o erro. O erro é que ele não encontrou. Bom, o dado foi cadastrado com sucesso e aqui ele encerra. Então, vou fazer o seguinte agora aqui. Evandro Franco. Eu vou colocar aqui 03 de 1978. Aqui eu vou colocar uma idade que lá não está funcionando, né? Rua da Alegria, cidade. Vou colocar uma UF aqui e vou cadastrar. Vamos ver. Dados cadastrado com sucesso. Bom, vou vir aqui e vou selecionar ele, F5. Notem que aqui foi preenchido o nome. Bom, por que ele gerou aqueles erros anteriores lá? Ele gerou aqueles erros anteriores por causa que ele não completou, eu não completei o procedimento, eu fui saltando o procedimento do meu record set. Né? Então ele iria mesmo gerar esse erro aqui. Ok? Bom, deixa eu fechar minha janela de verificação imediata aqui. Salvar o meu projeto. O projeto salvo, tudo direitinho. Inserindo as informações dentro da minha tabela. E também criando aí o procedimento se houver algo em branco, alguma text box em branco. Eu coloquei isso somente para fins didáticos mesmo, para que vocês tenham aí noção e vejam como que funciona, né? Para caso eu queira fazer uma verificação de campos em brancos. Então, usando o for each, fazendo naquele formato lá, ele vai funcionar com a maior clareza. É lógico que nós vamos aí fazer uso dessa informação um pouquinho mais modificado, né? Com um pouquinho mais aí de algumas modificações que
é necessário estar mexendo dentro dessas verificações, porque eu tenho aqui, né, uma informação que ele traz dentro das minhas text box, né? E assim a gente consegue trabalhar bem bacana com todas essas verificações, né? E assim dando a sequência para que identifique para o usuário final o que está em branco, né? O que não foi preenchido e é necessário preencher. Só que disso não ficou tão bacana, né? Porque ele aparece o bendito do meu TXT lá. Então isso não é legal, não gostei dessa forma que ele trabalha, não é agradável. Então, o que acontece aqui? Vou fazer o seguinte aqui. Dentro do meu name aqui, do nome do meu controle, eu vou fazer um replace aqui, né? Ou seja, eu vou substituir nessa string aqui. Então ele pede o seguinte: localizar o que eu quero. Então aqui txt, certo? E aqui abro e fecho aspas, que é o em branco do que eu quero aqui, tá? Bom, outra alteração agradável para se fazer é o seguinte: vamos analisar que aqui em cima, na verdade, não, vamos deixar como está. Vou executar ele aqui, vou executar. Ele vai demorar um pouquinho mesmo, né? E aqui eu vou deixar ele em branco, que é o meu nome, e aqui eu vou colocar uma data aqui. Eu vou colocar aqui 0408 de 1989, ok? Bom, tab, cadastrar. Olha só, preenche o campo nome. Então eu tirei o TXT, o campo nome. Isso é bacana de se fazer, né? Vou dar um OK aqui, vou fechar ele e vou salvar o meu projeto. Bom, é isso. Espero que tenha sido de grande ajuda essa videoaula e até a nossa próxima videoaula e um muito obrigado a todos.